Paralítico de Cafarnaum. Neste episódio escrito por Marcos 2, 1:11, Mateus 9, 1:8, Lucas 5, 18:36, encontramos uma reflexão bastante relevante em relação aos nossos relacionamentos à luz das Escrituras Sagradas. Eu gostaria de compartilhar com vocês um estudo que faremos a seguir. Encontramos 5 tipos de pessoas relacionadas ao texto. 5 personagens que representam o paralítico, os amigos do paralítico, os fariseus, que eram os diretores, os doutores da lei de Moisés, a multidão e o próprio Jesus. Nós falaremos sobre cada pensamento, atitudes aplicadas por eles. Nesta passagem, tiraremos verdades para o nosso próprio confronto. Nós estamos vivendo num tempo em que não difere muito do tempo em que aqueles homens viveram. E Jesus continua sendo o mesmo. Então, gostaria que nós tivéssemos esse estudo para a próxima semana, mas eu gostaria de trazer um pouco já deste entendimento, porque nos últimos dias eu tenho observado que as pessoas elas estão exatamente conforme esta passagem bíblica. E eu gostaria de poder trazer à luz das Escrituras o nosso comportamento diário que impede os relacionamentos estes que são importantíssimos para alcançarmos um coração sábio diante do Senhor e alcançarmos a plenitude da glória de Deus para a vida eterna. Muitos de nós não entendem que o relacionamento aqui será a porta fechada ou a porta aberta, ou melhor dizendo, a porta larga ou a porta estreita em relação a tudo que Cristo ensinou. Então começaremos a observar, em primeiro lugar, o paralítico. Quem era o paralítico? A pessoa do paralítico, ele tinha fé. O Senhor Jesus menciona claramente, e vendo-lhes a fé. Tinha confiança, tinha relacionamento, um relacionamento saudável, porque ele tinha 4 amigos capazes de levá-lo até a presença de Jesus. E o que o paralítico tinha também, porque nós estamos falando desta pessoa como estamos falando de nós mesmos. Ele tinha medo, tinha incerteza. Imaginem ser levantado a uma altura aonde eles poderiam derrubá-lo e ele ficar mais enfermo do que já era. Então, observar o paralítico já é um princípio de nós observarmos a nós mesmos em relação àquilo que temos de bom ou de ruim. Porque ele tinha confiança nos seus amigos, tinha fé, mas com certeza tinha medo. E muitas vezes o medo, ele impede que nós façamos coisas ou que deixemos alguém fazer alguma coisa por nós. Porque certamente que ele deve ter falado para os amigos para tomarem cuidado, mas confiou e foi levado e conquistou aquilo que ele mais queria, que era a cura. E não só a cura física, mas a cura espiritual. Por quê? Porque
certamente que, segundo o pensamento de todos, e eu acredito que ainda hoje, o pecado tem trazido doenças infindáveis, doenças estas que não matam só o corpo, que matam a alma, que enfraquece o Espírito de Deus dentro de cada um de nós. Então, queridos, que possamos falar um pouco mais a respeito com mais calma. Porém, este é o quadro daquele homem que numa cama estava paralítico e que deu a sorte de encontrar com Jesus. Agora vamos falar dos seus amigos. Eles também tinham fé. Eles tinham esperança, determinação, coragem. Eles tinham dentro de si uma sabedoria que nós deveríamos ter. Porque muitas vezes nós até temos fé, mas nos falta sabedoria. Às vezes nos falta coragem. Às vezes nos falta determinação. E é isto que contou para que até a presença de Jesus eles conseguissem entregar aquele paralítico. De forma que quando eles desceram aquele paralítico no telhado, e já não era mais responsabilidade deles. Era responsabilidade agora do mestre. Eles confiaram que se eles conseguissem levar aquele homem até a presença de Jesus, que aquele homem seria curado, e tiveram êxito. Mas não parece que foi tão simples assim. Afinal, Jesus já tinha ido àquele lugar algumas vezes, àquela cidade de Cafarnaum, e já tinha feito alguns milagres. E o espaço aonde eles queriam chegar, aonde estava Jesus, estava repleto de pessoas com a mesma intenção. Com a mesma intenção de receber algo, ou de ver algum prosélito, ou de ver algo sobrenatural. Porque onde Jesus está, sempre acontece algo sobrenatural. Mas eles, mesmo vendo os obstáculos, vendo a multidão, vendo até mesmo aqueles que acusavam Jesus, eles creram que poderiam chegar até ali e o fizeram. Isso é um fato e ficou na história, na palavra de Deus, o ato daqueles homens que não sabemos os nomes, mas que são uma réplica de quem tem compromisso em levar uma pessoa a Jesus Cristo, que esteja enferma na carne, que esteja enferma na alma, e que creia que se isso fizer, estará fazendo algo para Deus. Assim devemos tomar esta lição desses quatro. Nós falaremos mais adiante a respeito com mais calma. Agora nós temos os fariseus. O que nós encontramos nos fariseus? Pessoas como nós, pessoas que conheciam a lei de Moisés, pessoas que trabalhavam em prol de uma segurança bíblica, de uma proteção à palavra, proteção aos mandamentos, proteção a Deus. Às vezes nós queremos proteger a palavra, queremos proteger a Deus e condenamos aquilo que Deus já absolveu. É um perigo, porque a teologia, segundo a palavra de Deus, ela mata. Mas ela mata como? Como que pode o estudo de Deus, que quer dizer teologia, matar alguém? É quando mal aplicado, não se observa o poder de Deus, como disse Jesus. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus.
Cristo traz a nós, como disse lá, misericórdia. Misericórdia quero. Então, não torne impuro aquilo que Deus purificou. Então, precisamos ter muita atenção para não cometermos o erro de lutarmos contra Deus, pensando que estamos ajudando a Deus. Aqueles homens, eles tinham interesses pessoais. Na verdade, eles não estavam preocupados com as pessoas. Eles estavam preocupados consigo próprio. Não tem nada de errado em você se preocupar consigo próprio. Mas você precisa, como a palavra de Deus diz, também pensar nos outros. Pensar na situação daquele homem. Mas como eles estavam ali por um propósito divino, eles não estavam ali, talvez por suas próprias vontades. É certo que aqueles homens fariam a vontade de Deus. Porque quando acusaram Jesus de blasfêmia, porque só Deus poderia perdoar aquele homem tinha a responsabilidade, ou melhor, aqueles homens tinham a responsabilidade de averiguar a Cristo se Cristo era uma farsa. Porém, eles estavam a trabalho de Deus porque seus corações estavam endurecidos. Seus corações não entendiam a simplicidade na qual Deus havia vindo a nós, porque eles esperavam um libertador. Eles esperavam um Cristo, ou melhor, esperavam um Messias com uma espada, com cavalos, com uma autoridade para tirar eles das mãos dos romanos. Mas o que nós vemos aqui é que cumprido estava a missão deles. Porque daquele ponto em diante, Jesus se revela pela primeira vez como o próprio Deus. Porque quando eles colocam Jesus na posição de que só quem pode perdoar pecados é Deus, eles então estavam fazendo com que Deus se revelasse na pessoa de Jesus. E Jesus Cristo disse, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, é melhor dizer ao paralítico, levanta-te e anda. E assim aquele paralítico fez e foi embora com a sua cama. E todos se maravilharam, né? A história conta que todos se maravilharam, inclusive a multidão. A multidão. A multidão, como sempre, buscando o pão que perece. Espera alguns milagres e maravilhou-se, sim. Porém, aquela mesma multidão estava ali não por arrependimento, não porque queria que Jesus Cristo os transformasse. Não estavam ali ouvindo o sermão e ouvindo a vontade de Deus, mas estavam, como sempre, buscando para o seu próprio eu as coisas desta vida. Talvez tivessem medo e talvez tivessem até fé, mas não tinham o conhecimento. Nós, nos espelhando neste fato, precisamos conhecer a Cristo para podermos entender os seus milagres, para podermos entender qual a intenção do Pai em vir até nós e trazer a nossa vida uma responsabilidade de conhecê-lo. Conhecer a Deus não é só ouvir falar, como disse Jó. É buscar em toda a história que foi construída por Ele para que o conhecêssemos. Nós vamos encontrar
em várias passagens bíblicas, nós vamos encontrar a figura de Deus, a figura do homem, nós vamos encontrar a figura do mal, do diabo. Vamos encontrar a figura dos anjos, vamos encontrar toda a criação de Deus trabalhando em favor deste conhecimento. Mas o que temos feito para adquirir este conhecimento? Então nós vamos agora entender por que aquele paralítico precisava de amigos. Por que aquele paralítico precisava chegar à presença de Jesus? Por que aquele paralítico estava paralítico? E por que, muitas vezes, aquele paralítico não tinha como chegar a Jesus? Assim somos nós. Ainda encontrando nesta mesma explicação, que são muitas, vamos observar qual destes 4 personagens nós nos encaixamos, nós nos enquadramos. Fiz algumas anotações e estou lendo-as. Muitos de nós destruímos relacionamentos. Muitos filhos não têm fé e se apartam de Deus. Por quê? Seus pais vivem em depressão religiosa, traumática, tentando tirar traumas do passado, usando o nome de Jesus. Mas não se arrependeram, por não examinarem bem as Escrituras, não compreendendo o Evangelho de Cristo. Jesus disse em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Ele também disse em João 8, 32, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Queridos, a fé sem o conhecimento e a falta da execução da verdade é morta. Tiago 2,17. Pediste, mas pediste mal, por isso não recebeste. Tiago 4,3. Compreendendo todas essas falas, falaremos agora de Jesus. Jesus usa a mesma expressão para o paralítico do tanque de Betesda. João 5, 7, 8, 9. Na expressão que Jesus diz, na mesma ordem, ele diz, levanta-te, toma tua cama e anda. Isso se deu conforme a ordem de Jesus. Então encontramos aqui uma ordem de Cristo. Levanta-te, toma tua cama e anda. 38 anos tinha aquele paralítico de Betesda, que estava ali ao lado daquele tanque sem poder se curar. Jesus então pergunta a ele, o que queres que te faça? E vendo que aquele homem não tinha relacionamento com ninguém, ao oposto do paralítico de Cafarnaum, aquele homem não tinha relacionamento de amizade. Aquele homem estava só. Aquele homem estava com os seus dias, já há 38 anos, paralítico, esperando uma oportunidade, mas não tinha ninguém para levar até ele, até aquele tanque.
Bom, há uma diferença bem gritante. Também não devemos usar suposições de curas, porque Cristo certamente é a verdadeira cura. Há especulações, não há certeza de que seja real esta passagem bíblica, de que um anjo vinha e agitava as águas e todo que fosse colocado ali ou tocasse naquelas águas após o toque do anjo seria curado. Mas com certeza, na passagem na qual Cristo cura aquele paralítico na sua alma e também o ergue do seu opróbrio, do seu corpo, da sua paralisia, este fato é real. Para que hoje você tome posse e observe dentro de você como é que você está em seu comportamento, em seus relacionamentos, em sua fé, em seu conhecimento, em seu arrependimento. Porque tudo isso implica na nossa cura. Falaremos mais tarde a respeito desses assuntos pausadamente, de forma que venhamos a extrair o máximo desta lição. Que Deus os abençoe.